Veremos agora o dogma da virgindade de Maria. Maria sempre virgem. É só uma observação, desconsiderem essa informação aqui de aula 3, porque esse slide ele está sendo aproveitado de um curso, de um outro curso de Mariologia dentro de um curso de iniciação teológica, por isso a numeração aqui não é referente ao nosso curso de Mariologia. Maternidade e virgindade são alternativas da mulher que se excluem por natureza. Não é possível, naturalmente falando, ser mãe e virgem ao mesmo tempo. Mas são alternativas que Deus quer reunir milagrosamente na sua mãe. A maternidade de Maria é milagrosa. Os textos mais antigos chamam a Maria a Virgem, e desde os primeiros séculos, a sempre virgem. 3 aspectos do dogma: virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Antes do parto, o dogma afirma que Nossa Senhora concebeu Jesus não por obra de varão, de homem, mas por obra do Espírito Santo. Cumpriu-se assim a profecia de Isaías: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, Deus conosco. E no credo rezamos assim: creio em um só Senhor, Jesus Cristo, e por obra e graça do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Em latim se usa a preposição ex, aquela Jesus sai da Virgem Maria. Jesus é como tirado, ex é para fora. Ele sai da Virgem Maria. E o aspecto no parto, no momento do parto. Como se dá isso? Longe de depreciar a integridade do corpo de sua mãe, Jesus deixou-a intacta ao nascer. Esse prodígio é um milagre da divina onipotência. Uma ilustração clássica: nasceu como a luz do sol que passa através de um cristal sem romper nem manchar. Aqui um parêntese, uma referência ilustrativa. Também, na ressurreição, Cristo parece usado do mesmo artifício milagroso, né? Ele sai das suas vestes mortuárias, né? Daquele manto que o cobria, sem romper aqueles lençóis. Isso comprovado porque o manto ficou. O próprio evangelista diz que o manto estava lá e uma parte dele, inclusive dobrada. Jesus não o arrebentou, né, ao sair, mas ele o atravessou com seu corpo glorioso ressuscitado. E nada é impossível para Deus. Também no parto foi assim. Ele sai do corpo de Maria de uma forma que não sabemos explicar, mas que a fé da igreja proclama. Manteve íntegra Maria, a virgindade física de Maria. Depois do parto, esta porta há de estar fechada para sempre, não se abrirá nem entrará por ela homem algum, porque entrou por ela Javé. O texto de Ezequiel, profeta Ezequiel, aplicado pelos santos padres à virgindade perpétua de Maria. Também Santo Agostinho: Maria foi virgem ao conceber o seu filho, virgem durante o parto, virgem depois do parto, ou seja, sempre virgem. Agora, uma objeção, né? Os irmãos de Jesus nos evangelhos. O hebreu e o arameu, essas duas línguas, necessitam de termos diferentes para designar diversos graus de parentesco. Ló, chamado irmão de Abraão, em Gênesis 13, 8 e 14, 14, é chamado também sobrinho, em Gênesis 12, 15 e 14, 12. Labão é chamado irmão de Jacó, em Gênesis 29,
quando na verdade era irmão de sua mãe. Então vê-se que na língua hebraica e no aramaico era comum chamar de irmão aqueles membros da mesma família, mesmo que com diferentes graus de parentesco, como no caso de Ló e Labão, citados aqui. Marcos 6:3 dá uma lista de irmãos de Jesus, entre eles Tiago e José, que, comparando com outro texto do mesmo evangelho, Marcos 15:40 e João 19:25, sabemos que eram filhos de Maria de Cleófas. Então, como eram irmãos de Jesus? Se Jesus tivesse tido outros irmãos, aqui outro argumento, não se entenderiam bem as suas palavras na cruz, confiando a sua mãe ao seu discípulo João, quando que o natural seria que outros irmãos, outros filhos de Maria, se houvessem, cuidassem da própria mãe, e que Jesus não entregaria a um estranho, que o João não era um irmão de Jesus, não era um parente de Jesus. Enquanto que esses outros citados como irmãos nessa passagem de Marcos são claramente filhos de outra mulher, aqui no caso Maria de Cleófas, e por outras obras apócrifas sabemos que eles são, então, parentes de Jesus por parte de São José e possivelmente também por parte de Maria. Essa Maria de Cleófas pode ter sido parente de Maria também, que era comum naquele tempo o casamento entre parentes próximos, membros de uma família com membros de outra. Então nada impede que haja um parentesco de qualquer lado. Pensou-se também negar a virgindade de Maria, porque Jesus Cristo é chamado primogênito, ou seja, aquele que nasceu primeiro. Mas esta palavra significa filho não precedido por outro, e prescinde da existência de outros filhos. Você chamar alguém de primogênito não quer dizer que a pessoa tenha outros irmãos, quer dizer somente que ele é o primeiro a nascer. O primeiro pode ser o único, primogênito e unigênito. E o fato de ser o primogênito na lei judaica tem um significado, por isso Jesus é dito primogênito. Nas prescrições da lei judaica, cada filho único se aplicava as mesmas prescrições dos filhos primogênitos que tivessem outros irmãos. Se é filho único, é também primogênito. Então, ele tem os direitos de primogênito. Mateus 1, 18-25 faz a interpretação de Isaías 7,14. A Virgem concebeu e deu à luz um filho, que será chamado Emanuel, isto é, Deus conosco. Isso já estudamos na Mariologia Bíblica, que o texto original de Isaías não diz virgem, mas diz uma jovem, uma donzela. E quem disse que é virgem foi São Mateus, que aplicou e interpretou o texto de Isaías. Na genealogia de Jesus, em lugar de dizer José gerou Jesus, se diz que José, esposo da Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Para garantir aqui também essa construção de São Mateus, que de nenhuma forma poderia ter sido Jesus filho carnal de José. Mateus 1:20 afirma que o anjo do Senhor revelou a José que o concebido nela é do Espírito Santo. Mais uma vez reforçando que não era filho de homem. Na Anunciação, São Lucas 1:26-38, a pergunta de Maria, como se fará isso, pois eu não conheço o homem, é interpretada pelos autores católicos como a vontade de Maria de permanecer virgem já antes do anúncio do anjo. Quer dizer, ela já
ela era virgem e tinha a intenção de permanecer virgem. Ela diz: como se fará isso? Pois eu não conheço o homem. Como se fará no futuro? Então, eu não quero conhecer o homem, eu não quero ter relação com o homem. Ela tinha esse voto com ela. Assim interpretam muitos autores católicos. São Marcos nunca menciona José, o esposo de Maria, mas chama Jesus o filho de Maria, para aí não fazer uma confusão nos ouvintes, chamando Jesus de filho de José, daria a entender que era filho biológico de José. No prólogo do Evangelho de São João, algumas vezes autorizadas como por Santo Irineu e Tertuliano, algumas vozes autorizadas como Santo Irineu e Tertuliano apresentam João 1,13 em particular, quer dizer, ele que não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem do querer do homem, mas de Deus. Esse texto de São João, do prólogo, atualmente ele não é visto como referente a Jesus, ele que não nasceu do sangue. Mas esses autores da patrística viram também nesse texto um indício da virgindade de Maria, ou seja, de que Jesus não era filho de nenhum homem. Maria era realmente virgem e concebeu pelo poder do Espírito Santo. O texto que temos hoje nas nossas traduções é os que não nasceram do sangue, aplicado aí não só a Jesus, mas a todos os cristãos nascidos pelo batismo. As fórmulas de fé dos padres postulam a afirmação do nascimento virginal de Jesus e, a partir do século IV, utilizam o título de sempre virgem ao falar de Maria. A virgindade de Maria está presente numa larga série de testemunhos do magistério da Igreja, desde o símbolo apostólico, o credo, até a Lumen Gentium do Vaticano II e São João Paulo II. No Concílio de Latrão I, de 649, está dito: se alguém, segundo os santos padres, não confessa que a própria e verdadeiramente é mãe de Deus, a santa e sempre virgem Imaculada Maria, já que concebeu nos últimos tempos sem sêmen humano, mas do Espírito Santo, o próprio Deus Verbo, e que deu à luz sem corrupção, ou seja, de uma forma não humana, de uma forma milagrosa, permanecendo a sua virgindade indissolúvel mesmo depois do parto, seja condenado. Então, aqui nesse texto está afirmado a virgindade perpétua de Maria, como dogma, claramente definido. O catecismo atual diz: o olhar da fé, unido ao conjunto da revelação, pode descobrir as razões misteriosas pelas quais Deus, no seu desígnio salvífico, quis que seu filho nascesse de uma virgem. Essas razões referem-se tanto à pessoa e à missão redentora de Cristo, como à aceitação por Maria desta missão para com os homens. Aqui é um duplo aspecto, O aspecto de Cristo, que é Deus, que não poderia nascer como qualquer ser humano, porque ele tem a natureza divina. E pelo lado de Maria, essa virgindade antes, durante e depois do parto, com uma missão para mostrar que aquele que nasceu dela é realmente Deus e não tem participação humana alguma. E uma vez que Cristo nasceu da Virgem Maria, ninguém mais nasceria da Virgem Maria. A virgindade de Maria manifesta a iniciativa absoluta de Deus na encarnação. É a absoluta ação de Deus. Não teve concurso de homem. Teve a participação, a aceitação da mulher, mas de nenhum outro homem. A mulher aqui representando toda a humanidade, fazendo nascer o Filho de Deus, homem.
Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria porque ele é o novo Adão, que inaugura a nova criação. Jesus, o novo Adão, inaugura pela sua concepção virginal o novo nascimento dos filhos de adoção no Espírito Santo pela fé. Então, os únicos filhos que nascem por Maria agora são seus filhos espirituais, filhos adotivos do Espírito Santo e de Maria e da Igreja. Maria é virgem porque a sua virgindade é o sinal da sua fé, não adulterada por dúvida alguma, e da sua entrega total à vontade de Deus. Aqui, lembrando que já vimos sobre aquela dúvida de Maria, não é uma dúvida de fé, como se dará isso? Mas é uma dúvida do como, né? do processo. Eu aceito, eu acredito que isso se fará, eu só não entendo como isso se dará. Então Maria expressa isso na pergunta, como se dará isso? E o anjo explica, será pelo poder do Espírito Santo. A sua fé, que a faz chegar a ser a mãe do Salvador, mas bem-aventurada é Maria ao receber a Cristo pela fé do que ao conceber no seu seio a carne de Cristo. Aqui, isso é forte. Maria é bem-aventurada, é santa, é feliz, mais pelo aspecto da sua fé do que pelo aspecto da sua carne. Isso foi dito pelo próprio Cristo também. Quando alguém louvou a Maria, felizes os seios que te alimentaram, Jesus responde, é mais feliz quem crê e põe em prática a minha palavra. Ora, isso não exclui Maria, como alguns querem entender. Antes, a coloca nesse lugar privilegiado de fé. Ela creu e colocou em prática a palavra de Deus. Então, ela é feliz antes por isso. O catecismo diz, Maria é ao mesmo tempo virgem e mãe, porque ela é a figura e mais perfeita realização da igreja. Então, a igreja é mãe, pois gera para uma vida nova e imortal os filhos concebidos pelo Espírito Santo e nascidos de Deus, pelo batismo. Também é a virgem que guarda íntegra e pura a fidelidade prometida ao esposo, que estão falando da igreja. A igreja é essa mãe que gera novas vidas para Deus através do Espírito Santo. O nascimento pela fé.